Graça e paz, glória a Deus. Que alegria estar mais uma vez na casa do Senhor para exaltar o seu santo nome. Queridos, nós estamos com um texto, com um tema, a mesa da palavra de Deus, e Deuteronômio, capítulo 6, é o texto base para iniciarmos essa palavra. Capítulo 6 de Deuteronômio, versos de 6 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Estas palavras que hoje te intimo estarão sobre o teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? Aqui Deus está dando essa ordem. Esse texto aqui, na minha Bíblia, é uma Bíblia antiga, edição de 1937, ela diz que o fim da lei é a obediência. E Deus está falando aqui, está fazendo uma retrospectiva da história, uma retrospectiva histórica do que ele fez através de um povo. Nós sabemos que esse povo de Israel, a sua origem, Deus, primeiramente, ele quis criar um homem. É claro que no coração de Deus, ele já antevia a família. E ele criou o homem Adão. E sabemos pela história que de Adão veio Eva. Mas sabemos também que houve o pecado e culminou no dilúvio, onde milhares de pessoas, quem sabe milhões, não sabemos, morreram, pode ter sido até bilhões. Aí Deus achou Noé, um homem obediente, temente a Deus, justo. E de Noé, Deus atentou para a sua família. É a segunda família através da qual Deus iria trabalhar. A esposa de Noé, 3 filhos, né, de Noé, e suas respectivas esposas, 8 almas. E deles saíram aqueles 3 povos, mas esse povo se desviou de Deus, mais uma vez. Então Deus achou em Abraão um homem justo, um homem de fé. Sempre Deus tem alguém que preservou a fé nele. Ele quis nos criar, mas ele quis nos criar para si. E a família de Abraão, interessante o texto que nós lemos, a gente vê a vontade de Deus manifestada aqui em Josué, que diz assim, no capítulo já 4, 24:4 de Josué, quando estava lendo, percebi que Deus falou que a Abraão, filho de Tera, ele deu Isaque. Ele não deu outro nome, a gente sabe outro nome, mas foi Isaque. E por que Isaque? Que era o plano de Deus para a família de Abraão. E de Isaque, nós sabemos que vieram os 2 gêmeos, Esaú e o Jacó, que mais tarde passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. E de Israel vieram aqueles 12, cujo o filho, um 10º filho, José, o 12º era Benjamim, entrou no Egito, sabemos da história, como escravo, mas depois ele foi anfitrião, toda a família, que eram 75 almas, e que se tornaram 600.000 homens, saindo do Egito, já agora sob o governo de Moisés. E agora esse mesmo Moisés,
ele está fazendo uma retrospectiva histórica de como Deus lidou com os homens, e nós podemos ver claramente que é o contexto dual de obediência e desobediência. Se obedecesse a Deus, teria todas aquelas bênçãos prometidas aqui mesmo no livro de Deuteronômio, e se desobedecesse, teria suas maldições. Então, é necessário que a família tenha um líder. E esse líder, aqui no texto que nós lemos, ele tem que atentar que a ordem de Deus para a família vem primeiro para o líder, e que as mulheres se sintam muito amadas por nosso Senhor Deus, porque o que Deus quer de nós, homens, é que nós a amemos a ponto de dar a nossa vida por ela, mas a liderança veio para o homem. E a ordem que está sendo dada aqui, no capítulo 6, que é estas palavras que hoje te ordeno. Na minha versão está aqui, te intimo, estarão sobre o teu coração. Jesus diz que é do coração que saem as prostituições, os pensamentos maus, exceto para quem está à mesa de Deus. Quem está sentado à mesa de Deus tem a provisão de bons pensamentos, meus amados. O diabo, ele acha espaço e traz os maus pensamentos de assassinatos, de adultério, traições, mas de Deus vêm os bons pensamentos. E os corações dos homens precisam estar ocupados dos bons pensamentos. Os maus pensamentos são sujeiras. Sujeiras que tornam o homem imoral e afasta dele a atuação do Espírito Santo. Porque o homem foi visto por Deus como um templo, verdadeiro templo, como Paulo nos disciplina. Templos para ter dentro desse templo o Espírito Santo. E Jesus quer que essa coisa seja bem inoculada em nossa mente, a ponto de, na sua oração, em João 17, 21, ele dizer: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu sou um em ti, sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa intimidade só pode ser na santidade. João 15, 3, porque todo pecado que é trazido por uma circunstância que às vezes a gente sabe, fica pensando, por que Deus permite? Por que as coisas são assim? Mas estamos tratando aqui de coisas eternas. Não vamos entender o trabalhar de Deus como fosse um trabalho comum de alguém que constrói uma casa física, de um funcionário que trabalha numa repartição pública e sabe qual é o padrão de modalidade. Nós lidamos com coisa eterna. Veja a forma como nós nascemos. Nascemos do ventre da nossa mãe. As mulheres, mesmo franzinas, que coisa linda, vem uma criança pequenininha, que depois se desenvolve, cresce, chega a 2 metros de altura, coisa de Deus. Deus tirou a mulher da costela do homem. Adalto Lourenço fala, é impossível. Adalto, no livro Como Tudo Começou, ele fala, é impossível aos cientistas que se opõem a nós entender pela ciência, pela teoria, pela materialidade de seus pensamentos, os mistérios de Deus. Logo, já falha a partir dos testes, segundo Adalto Lourenço, de quantos, que morreu recentemente, quantos anos existe o mundo. Há judeus que dizem que a saída do Egito ocorreu em 2013. Num livro que eu li, o judeu diz assim, no ano 2013 do nascimento de Adão. É claro que isso pode ser polêmico, critério de contar os anos. Mas, mesmo assim, não quer dizer que o mundo teria 2013 anos. O mundo, o judeu acha que Adão teria, na saída do Egito. É claro que eu já vi Champs, já vi outros,
e vão para outras contas. Mas isso não é para polemizar, de maneira nenhuma. Mas o que nós sabemos é que também se há, de um lado, uma grande dificuldade de a ciência entender pelos livros os mistérios de Deus, por outro lado, quem abre o coração, abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, vem a fé, como está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Vem do mesmo modo como a gente não sabe explicar o nascimento de uma criança, de um bebê, vem essa fé. E a gente passa a crer. Independentemente de cultura, de títulos avançados, pode ser até um analfabeto, se ele crer em Deus, ele começa a crer nas promessas de Deus, como nós vimos aqui transbordar. Ele começa a sentir a paz que excede a todo entendimento, transbordando no seu coração. E por isso que ele começa a crer em Deus, e Deus começa a trabalhar na sua vida. Deuteronômio, Moisés está dizendo ao homem, veja que Deus trabalha com os homens. Então aqui, Deus teve o quê? O Adão, depois teve o Noé, depois teve o Abraão, depois teve o Jacó, depois teve o José, depois teve o Moisés, e depois ele vai ter um Josué. Então Deus trabalha com os homens. Isso não inferioriza as mulheres de maneira nenhuma. Porque somente uma pode ser mãe do homem Jesus, embora ela não fosse mãe de Deus, mas teve a honra de ser mãe do nosso Salvador. E lá no céu, como Paulo disse, nós teremos uma isonomia, homens e mulheres diante de Deus. Em Deuteronômio 4, 32, 35, e eu vou aqui, eu tenho uma outra Bíblia, que é uma Bíblia Ara, mas manejo ela mais rápido, mas aqui está 4, 32, 35, Moisés está falando, chamando a atenção, dois homens, e dizendo agora, pergunta, homem, aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade do céu até outra, se aconteceu jamais coisa semelhante a esta, grande coisa, se jamais se ouviu coisa semelhante, ouviu porventura o povo a voz de um Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Tem algum Deus tentado ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, como aconteceu em Israel no Egito, por meio de provas e de milagres, de portentos e de guerra, e de mão poderosa e de braço estendido, e de grandes espantos, segundo tudo que fez por vós, Jeová, vosso Deus, no Egito, diante dos vossos olhos? A ti te foi mostrado de maneira que soubesses que o Senhor é Deus e que não há outro senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te fez ver o seu grande fogo. Ouviste as suas palavras no meio do fogo. Em João 15, 3, Jesus diz que vocês foram lavados pela palavra. E nós já estamos limpos pela palavra. Porque essa palavra de Deus tem um poder. Hebreus diz que ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Essa palavra de Deus, ela é verdadeiramente poderosa. E quando nós estamos no culto doméstico, quantas vezes, Beth e eu, já lemos tantas vezes, lemos a Bíblia modestamente uma vez por ano. Todo ano lembro, mas lemos o mesmo texto. E Deus está falando uma coisa que a gente nunca ouviu antes. Nós vamos nos impressionar se professores de universidade não creem na palavra. Se os doutores com que nós falamos não creem na palavra, coitado deles. A palavra de Deus, ela verdadeiramente é poder
ela lava o quê? Sujeiras. Jesus estava falando a discípulos e disse, vocês estão lavados. Se estão lavados, porque estava sujo antes. E ele diz no mesmo capítulo 15, e diz assim, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, há uma união tão íntima, tá? Que a palavra proporciona ao ouvinte da palavra e ao obediente da palavra. Queridos, a família é projeto de Deus. E em cada casa que tem uma família, é como se fosse uma mão. Lá em casa somos 5. Beth e eu, ou eu e Beth. Adão veio primeiro. Aline, Ana Carla e Davi. Somos 5 personalidades, 5 pessoas diferentes. Mas, em nome de Cristo, nós nos unimos com o mesmo propósito. É possível dialogar. Porque a casa da gente, amados, veja se não é um campo de teste. Às vezes nós tentamos ser aprovados lá fora. Quem sabe evangelizar na praça e sermos conhecidos como grandes pregadores, mas nós precisamos passar no teste dentro da nossa casa. Amando a esposa, que é diferente da gente. A gente é homem, ela é mulher. Já começa por aí. Né? Ela tem uns quereres diferentes dos nossos. Mas juntos, nós fazemos uma composição. O que é uma composição? Uma composição é uma coisa que se tornou única, composta de vários elementos. Aí fazemos uma composição. Graças a Deus. Isso é coisa de Deus. E quando Deus diz que vai ser possível porque vai ser possível. Hebreus 3,13 diz, se hoje ouvirdes a sua voz, no tempo que se chama hoje, a mesa da palavra de Deus, amado, é a mesa da provisão. É a provisão não só de alimentos, mas é a provisão de bons pensamentos. A palavra de Deus opera bons pensamentos. A palavra de Deus nos lava, nos purifica e nos edifica e nos gera em nós pensamentos novos, pensamentos de amor, pensamentos de perdão, pensamentos de serviço. Por que não? Porque é a palavra de Deus, não precisa explicar. Obedeçamos tão somente. A mesa, ela é o objeto que, se for descrever para um índio, a gente vai dizer que é uma tábua plana ou uma superfície plana com 4 hastes. Ela pode ser redonda, se todos forem com a proposta de ser iguais, isonômicos, mas ela pode ser quadrada e pode ter uma extremidade. Meu avô sentava na cabeceira da mesa e ai de quem sentasse ali, era o lugar dele. Ele era o líder da casa. Já tem outros que sentam no meio. Eu estive em Israel e eles mostraram uma mesa que poderia ser, sempre dizem, pode ser esse tipo mais aproximado. O lugar de sentar naquela mesa era no meio, não era na ponta. O mestre ficava no meio, costumava ficar no meio, e ele, simbolicamente, ele distribui os pães. Até brincaram comigo, já não fica aqui no meio, você vai para tirar fotos, essas coisas todas. Mas a mesa de Deus não fala só de alimento, fala de provisão de bons pensamentos. A mesa de Deus fala em provisão de santidade. A mesa de Deus fala de provisão de boas ideias. A mesa de Deus fala de provisão de recomeço. Recomeço. Essa mesa ela tem um sentido simbólico. Nós temos a mesa do Senhor, foi Ele quem instituiu. Nessa mesa servimos o pão e o vinho, porque estamos lembrando a sua morte até que Ele venha. Mas existem as mesas dos homens. São impressionantes. As mesas da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado, a mesa do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, a mesa do Presidente da República, porque ele se reúne com seus ministros, e a mesa das Assembleias Legislativas, a mesa das câmaras, a mesa do poder. Essas são as mesas dos homens, que impressionam e também trabalham com provisão material, mas não tem uma mesa mais importante que a mesa do Senhor na nossa casa.
Nessa mesa do Senhor, o alimento é a palavra. E a casa que negligencia está sendo desobediente. Porque a palavra de Jesus, de Deuteronômio, você tem que inocular isso na mente dos seus meninos. Pai, você tem que ensinar isso. Você tem que fazer ele crer. Então, essa palavra não pode ser esquecida. E por que não pode ser esquecida? Eu lembro do rei Josias, vou ver se me lembro toda a história. Josias era neto de Manassés, foi um rei que reinou 55 anos, e o pai dele, Amon, ele era tanto Manassés quanto Amon era ruim. Mas Josias, que começou a reinar com 8 anos, tinha um coração bom. Não tem criança que já desde pequena ela se revela altruísta, divide o pão com outra, né? Já tem outro que é mais egoísta. Então Josias começou a reinar com 8 anos, e quando ele tinha reinado 18, tinha apenas 26 anos, era um jovem. E ele se preocupou com a casa do Senhor, porque a casa estava num estado de destruição. E ele começou a arrecadar, determinou que arrecadasse dinheiro, separou as autoridades e mandou reconstruir a casa, consertar a casa. E, para a surpresa dele, acharam o livro da palavra de Deus. E alguém o leu e disse: olha, rei, nós achamos o livro da palavra de Deus, o livro da lei. E ele quis que lesse. E reuniu um povo solenemente e foi lido. Ele, olha, Deus deve estar irado conosco. E Josias começou a fazer uma limpeza, identificando que estava tudo errado dentro da casa do Senhor. O seu próprio pai tinha levantado altares a Baal dentro do templo da casa do Senhor. E alguém pode dizer: que absurdo! Mas o que é que tem nos corpos daqueles que não obedecem ao Senhor? O que é que tem no templo humano que não ouve a palavra de Deus? Que não tem um culto doméstico? Orar 1 hora por dia, está lendo a palavra, meditando, é muito bom, mas não é tudo. Não é muito bom. Não é muito bom ficar sem ela. Já é bom orar 1 hora, mas eu preciso orar e obedecer, eu preciso ler e obedecer. Ainda que o diabo tente, o meu irmão, dizer de mim o contrário, isso até na família acontece. Quando o diabo está levantando contra a gente, eu disse: eu sei o que é, porque eu tenho consciência que eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, eu tenho procurado deixar pecados para trás, mas se está se levantando, isso é bom. Mas eu não vou deixar de ler a palavra, de procurar obedecer. É difícil, nós sabemos disso. O nosso contexto é pecaminoso. Vivemos numa guerra terrível. E às vezes a gente cai em tentação sem nem pensar que vai cair, porque surpresa vem daqui, surpresa vem de lá. Isso acontece no meio da família, no meio dos amigos, no trânsito. Beth disse que um dia ainda vou dizer na igreja que você não é tão calminho como parece, quando eu dou um grito no trânsito, porque a gente é humano, mas a gente tem que voltar, recomeçar. E ouvir a sua palavra hoje, a mesa de provisão é um momento eterno. Eu já estou ali na eternidade, eu estou lidando com o eterno. Eu estou tendo comunhão com o meu Jesus. Então, queridos, nenhuma mesa no mundo se compara com uma mesa da palavra de Deus, onde quem está no centro é Jesus. Essas mesas não devem nos impressionar. Tem gente que se vende, viu? Se vende ao político, paciência, né? Para ter uma condição melhor, entre aspas. Mas se abandona o Senhor, Jesus, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra que eu vos falo é espírito e é vida. Isso é que vem de Jesus. E se nós, por sermos fiéis a Jesus, padecermos, irmos para o leito e morrer, que isso, como Paulo dizia, o que tem à minha frente na eternidade é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas você ter certeza, nesse mundo de incertezas, nesse mundo de dúvida, que você pode ser
é humilhado, que você não tem os bens que o seu vizinho tem, mas você está perseverando. Não importa o que os outros pensem de você. Não importa o que Satanás tente fazer para derrubar. Mas se você está humilhando-se diante de Deus, pedindo perdão pelo seu pecado, buscando a Deus todos os dias, Ele ouve como Deus ouve. Ele responde às orações. Para terminar, a palavra de Deus está se dirigindo ao homem que tem uma família, tu e teus filhos. A nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. A família que se curva diante da palavra, medita nos seus mandamentos, aprende as lições registradas na Bíblia, os bons e os maus exemplos são conhecidos e é possível discernir, como Josias, coisa linda, Josias edificou, Deus está virado contra Israel, mas Josias foi um freio. Não será nos teus dias, Josias, mas depois de ti eu vou me vingar desse povo, o povo que pecou contra Deus. Não foi contra Josias. Segundo de Reis 23, 4 a 14, não vou ler, mas mostra toda a limpeza que Josias fez no templo. E nós precisamos ter o nosso templo lavado e purificado. Quando eu digo que a palavra de Deus traz provisão de bons pensamentos, é porque ela traz o convencimento da nossa mediocridade espiritual, se assim for a realidade de cada um. E a gente precisa crescer. Quando eu olho para esses reis tão novos, com 26 anos, Calvino com 27 anos, institutos de Calvino, muitos outros muito mais novos, tanto no passado, está certo que no passado, o próprio Josias morreu com 39, muitos morreram cedo. O malvado do Manassés morreu com 67, provavelmente, começou a reinar com 12 e reinou 55, mas há muitos bons exemplos de jovens que se comprometeram com a verdade. Não queria se levantar contra o Estado, como Lutero, como muitos outros, mas eles queriam a verdade, como Calvino, que largou a promiscuidade e começou a seguir a Jesus, e tantos outros bons exemplos, homens e mulheres. O templo da família é o seu lar, em toda a sua extensão espacial. O templo do membro da família é o seu corpo, onde habita o Espírito Santo. O lar, casa da família, é o campo de teste da obediência aos mandamentos de Deus, no tocante ao amor, ao perdão, à humildade, à tolerância das diferenças, ao testemunho pessoal. Que Deus nos abençoe. Amém?